Bom dia, gente. A partir de agora a gente vai iniciar uma nova etapa da nossa disciplina de desenho informatizado e a gente vai fazer alguns exercícios explorando o Adobe Photoshop, tá certo? Para começar, eu queria que a gente fizesse alguns testes de coloração bem básicos, onde vocês vão mexer com eh, seleção, saturação, níveis, os ajustes mais básicos mesmo para vocês poderem colorir um croquis de maneira rápida no Photoshop, tá certo? Eu trouxe dois croquis para a gente trabalhar hoje, um mais artístico e o outro mais limpo, e aí eu vou ensinar algumas técnicas e vocês vão poder desenvolver esse trabalho com esses croquis, tá certo? Para começar, eu tenho esse croquis aqui, que é um croquis que está bem limpo. Então, utilizando o zoom, a gente já pode ver que ele já teve alguma edição, mas sempre que vocês escanearem um croquis ou tiverem com ele, é bacana a gente olhar os ajustes de limpeza que são básicos assim antes de começar qualquer trabalho. Eu sempre começo aqui indo nos níveis, onde eu aumento bastante o nível de tons escuros e diminuo de claros, então isso aqui já faz com que, ó, vejam que já some, algumas coisas já somem ou aparecem à medida que eu mexo, então é bem bacana e cada um consegue identificar só mexendo aqui o que pode ajustar ou não. Então, só dando um Ctrl, deixa eu só ajustar, só dando um Ctrl Z aqui, vocês já vão visualizar que já sumiram alguns defeitos do meu scanner. Depois disso, caso eu ainda tenha alguns probleminhas, eu posso vir aqui com o conta-gotas, pegar o branco, vir com o pincel, que é essa ferramenta aqui. Ele tem um painel de ferramentas bem parecido com o Illustrator. E aí, no pincel, vocês podem, vejam que o pincel, meu pincel já tá de um tamanho bem grande, não? Então, eu posso usar ele desse tamanho aqui, mesma história do Illustrator. Se quero dar zoom out, eu posso dar com o Alt e ir andando, ou posso apertar o Z. Se eu quero zoom in, eu aperto Alt e uso o scroll, ou então aperto Z. Se eu uso a barra de ferramentas, eu movimento a minha área de trabalho. E agora eu vou limpar essas partes mais defeituosas que ficaram aqui. Antes disso, eu sempre também coloco aqui no preto e branco e eu uso um mapa de degradê para deixar a imagem completamente preto e branco, tirar qualquer resquício de outra cor dela. Agora eu venho no branco, pego aqui o branco, posso inverter aqui o pincel e posso mexer aqui no tamanho dele, na dureza. A dureza significa se ele vai se tornar com as aspas, com as arestas mais esfumaçadas ou não. Eu posso deixar numa dureza de 100%. O tamanho ainda está grande, e aí agora, sim, agora tem um tamanho bom. Eu venho aqui pintando. Eu não posso usar a borracha, por quê? Porque minha imagem ela tá chapada. Se eu utilizar a borracha nessa imagem, se eu utilizar a ferramenta borracha, primeiro ela não vai acontecer nada porque a imagem está travada aqui. Pronto, desbloqueei a imagem. Se eu utilizar a borracha, ela vai apagar o meu desenho. Eu não quero que ele apague, eu quero que ela cubra as imperfeições de branco. Então, eu vou usar o pincel. Então, eu vou aqui pintando. Vou achando aqui o que está ruim. Aqui eu posso dar uma ajustada. Diminuir mais ainda o tamanho do pincel. Também posso fazer isso clicando com o botão direito e aparece essa caixa de ferramentas. Estou limpando aqui. Após finalizar a limpeza,
Aqui também tá sujo. Aqui. Aqui a barra. Isso é bem legal porque vocês podem pegar um croquis artístico de vocês e rapidamente arrumar. Não precisa se preocupar se tinha alguma falha de linha ou de rascunho, erro, porque vocês podem ajustar com o pincel posteriormente. Isso aqui o cabelo vai cobrir, então eu não vou me preocupar. Acho que está razoavelmente limpo e agora eu vou me concentrar em colocar cor e luz e sombra nesse desenho. Primeiro eu vou fazer a pele do meu croquis. Eu posso selecionar a pele por várias ferramentas aqui. Eu tenho essa ferramenta, que é a ferramenta letreiro retangular, ele cria seleções como um retângulo, ou como um elipse, ou como uma linha. Eu tenho essa outra ferramenta de seleção manual, que é o laço, que vai selecionar de acordo com o meu mouse, com o caminho do meu mouse, e olhem que ele faz uma seleção. Então, eu poderia selecionar assim, ele só exige um pouco mais de controle da mão, mas vejam que ele selecionou exatamente a área que eu percorri. Tem a ferramenta laço poligonal, que ela seleciona como uma pen tool, ela faz linhas retas. E ela é bem bacana para usar o mouse, porque ela faz uma seleção bem rápida. Vejam que assim como no Illustrator, para eu fechar minha seleção, tem que aparecer a bolinha aqui. Então, só assim ele fecha a seleção. E tem a ferramenta laço magnético, que vocês dão um clique e ela sai rastreando o desenho de acordo com o contraste que ele tem. Esse meu laço ele está bem suave. Vejam que ele está com um contraste de 10% e uma frequência de 57%, então é um contraste bem baixo. Eu acho uma ferramenta bem complicada de usar, eu particularmente nunca consigo. Para desselecionar, eu venho aqui e em selecionar, cancelar a seleção, Ctrl D, no caso do computador de vocês, tá certo? Então, eu vou dar um Ctrl D aqui e vou desfazer minha seleção. Para fazer, e eu também posso utilizar a varinha mágica, que é uma ferramenta que também seleciona espaços fechados. Vejam aqui que ela selecionou a barriga, agora o braço, o outro braço, o rosto. O meu rosto eu não vou poder selecionar com a varinha, vejam que vazou a minha seleção e selecionou tudo, porque o rosto está desenhado de maneira bem aberta, então a varinha ela só funciona para formas que estão fechadas. Então eu vou desselecionar tudo e vou fazer uma seleção mista. Vou selecionar algumas partes com a varinha e vou selecionar outras partes com o laço manual. Então vamos lá, vou selecionar com a varinha, vou pegar essa seleção. Aqui em cima existe a opção adicionar seleção, subtrair seleção e fazer interseção. Nós temos uma seleção, quando está só esse quadradinho clicado aqui, tudo que eu clicar vai ser a seleção atual, então ele não vai manter a seleção anterior. Para isso, eu tenho que ou segurar o Shift, e olhem que ele cria um mais aqui na minha varinha, significa que eu vou acrescentar, e olhem que vai acrescentar seleções, logo eu vou conseguir selecionar várias partes, ou então eu posso, ao clicar em uma seleção, clicar aqui e ele vai automaticamente entender que eu quero adicionar seleções. Aqui eu selecionei errado, vou começar de novo.
barriga, braço, perna, pé. Opa! Se eu selecionei alguma coisa sem querer, Ctrl Z. Volto para a varinha e continuo a minha seleção. Vou agora selecionar. Tá tudo que tinha fechado está selecionado. Agora eu vou selecionar o rosto. Para isso eu vou dar um zoom maior. Vou vir aqui com a minha ferramenta laço. Vou pedir para adicionar a seleção e vou começar a selecionar o meu laço, o meu rosto manualmente. Vou dar um espaço aqui do olho. Vou contornar a orelha, contornar esse cacho e vou passar até aqui ao pescoço. Se ficou alguma parte sem seleção, eu venho aqui e adiciono mais a essa seleção. Pronto, agora eu acho que está razoável. Nós podemos pintar. Para pintar, vocês vão criar uma nova camada. Essa nova camada é onde vocês vão pintar. Por quê? Porque se eu pintar na camada de origem, eu vou estar interferindo no meu desenho, no meu rascunho. E não é legal, porque se vocês quiserem mexer depois, o desenho ele não vai estar, eu vou estar perdendo elementos. Então é melhor eu sempre criar uma camada nova e começar a pintar nessa camada. E vejam que como ela está em cima da minha camada zero, que é onde está o meu desenho, ela vai cobrir tudo que tem no meu desenho. Mas o Photoshop é maravilhoso porque ele tem, ó, vejam que eu esqueci de adicionar uma seleção aqui. Então eu venho só com o laço, adicionar a seleção e adiciono. Volto aqui para a camada 1, que é onde eu estou pintando, e com o pincel, pronto. Eu vou... Nossa, mas eu perdi, né, o rosto da minha boneca. O Photoshop ele tem uma ferramenta bem bacana, que são essas predefinições aqui da camada. No caso, está marcado aqui como normal. Se eu escolher multiplicar, ela vai ficar transparente em cima do branco. Então, vejam que só colocando multiplicação ou multiply, ela vai aparecer os objetos que estão embaixo. Eu vou clicar 2 vezes nessa camada e vou colocar o nome de pele. Então, essa é a minha camada de pele. Eu posso ainda vir aqui com o zoom e apagar um pouco dessa minha camada, porque eu preciso do espaço do olho aqui. Então, eu venho com a borracha, eu vou dar um Ctrl D para selecionar tudo, seleciono a camada pele, a minha borracha está muito grande, clico com o botão direito, diminuo, e vou apagar aqui para poder ter a pupila do meu, a íris, não, o globo ocular. Agora eu vou para outra parte, que é esse busto. Eu vou vir com a minha varinha, selecionei o busto rapidamente, vou só me certificar de que ele está todo selecionado e vou criar uma nova camada. Eu vou pintar esse busto vamos com cores complementares, tá? Eu vou no verde com o vermelho. Então eu vou no verde mais sujo, aqui um verde musgo, um verde oliva. Um verde mais amarelado, aqui. Vou no pincel e vou pintar, me certificando de não estar pintando na camada do meu desenho. Não estava bem selecionado, eu venho aqui com a seleção, adiciono manualmente e pinto. Pintei mais do que eu devia, não tenho que preocupar, porque eu uso a multiplicação e o cabelo surge aqui. Ctrl D, tenho o meu top pintado. Agora eu vou colocar um rosa seco ou um vermelho nessa calça. Venho aqui com a ferramenta varinha, selecionei rapidamente, estava bem definido esse desenho, ele selecionou rapidamente. Vou adicionar aqui, posso vir aqui com o laço e selecionar bastante isso aqui, porque eu vou usar o multiply depois. Vou subir aqui para selecionar o cos e posso fazer isso tanto com o meu
com o meu laço, quanto eu posso fazer isso com a varinha. Eu vou fazer com o laço para ganhar mais tempo. Se selecionou alguma parte a mais, isso aqui também tem que ser selecionado, que é a lateral. Vejam que sem querer eu vazei a minha seleção aqui. Não tem problema, eu posso vir com o laço e ao invés de clicar em adicionar seleção, ele vai estar com esse maisinho, eu clico em subtrair seleção e olha que ele vem com menos. Então eu venho aqui, tiro o que eu selecionei a mais. Pronto. E aí eu vou dar um zoom out para eu poder pintar essa minha calça. Eu tô com um probleminha com o meu zoom aqui, ele tá mal configurado, mas vai dar certo. Crio uma nova camada e vou pintar a minha calça com vou pegar um mais rosado e ok. Pego o pincel e posso passar. Vejam que cobriu algumas partes, né? Isso não é problema, porque eu vou utilizar o multiplicar. E aí as coisas aparecem. Ctrl D. Opa, um probleminha aqui. Inclusive eu posso até vir depois com o pincel mesmo e ir colocando onde eu precisava. Porque como eu estou utilizando multiplicar em cima do branco, ele vai sumir, tá certo? Muito bem. Aqui eu também vou colocar, vou ajustar. Estou com um pincel bem fino, mas deu certo. Apenas esqueci uma partezinha aqui. Venho com o pincel, aumentar ele um pouquinho e pinto. Opa, tá com um ainda. E pinto aqui rapidamente, pronto. E agora eu vou fazer o cabelo e a maquiagem. Eu queria uma... Ah, eu parei de renomear aqui, né? É importante vocês renomearem. Top. Calça. Certo? O cabelo, eu posso fazer ele... E aí ele vai exigir um pouquinho mais de controle do traços de vocês. Se vocês vierem aqui em Brush, no pincel, vocês vão ver que existem algumas predefinições de pincéis. Você pode vir aqui em pincel caligráfico, ok? Que ele vai mudar os tipos de pincel que vocês têm aqui. E esse pincel é um pincel bem bom para fazer cabelo. Eu vou mudar aqui a cor, vou botar um loiro mais escuro. Estou numa camada nova e vou começar a desenhar aqui as mechas do meu cabelo. Posso inclusive diminuir o tamanho, girar esse pincel, se eu quiser fazer outros lados Posso diminuir o tamanho dele para ele ficar bem pequenininho e fazer mechas menores. Depende muito do estilo de cabelo que vocês querem fazer. Quando eu botar aqui no Multiply, vocês já vão começar a visualizar como é que tá esse cabelo. Então aqui... O cabelo é bem... Quanto mais vocês derem fios aqui, mais esse cabelo vai parecer realista. Tá? Podem usar um pincel maior, esse com tá bem ruim, eu posso deixar com 7. Ó, e ele vai fazer cachos girando aqui, eu já posso, ó.
e fazer cachos maiores. Outra coisa legal é vocês colocarem uma cor em cima da outra. Mas aqui eu vou primeiro apagar os cabelos que vazaram aqui um pouquinho. Como tá no Multiply, não é legal ficar aqui na frente. Então eu venho aqui com a borracha e apago o que eu quero, o que vazou. Vazou aqui na orelha, eu apago. Vazou aqui, eu apago. Aqui vazou um pouquinho, aqui vazou. Vou deixar esse dali. E vou deixar esse daqui também. E tá ok, meu cabelo. Eu também posso vir aqui com a nova camada e aí eu vou botar cabelo, base cabelo. E aqui eu vou botar mechas. E aí com um tom mais escuro, clico 2 vezes, com um tom mais escuro, eu venho com o pincel e vou acrescentar algumas mechas no meu cabelo, que quando eu colocar o Multiply, tá escuro demais. Então eu vou apagar, e aí ele apaga só o que tá na minha camada. Eu vou usar uma cor mais clarinha e vou pro pincel novamente colocar umas mechas aqui. Se eu achar que essas mechas ficaram muito escuras, eu posso vir no níveis, imagem, ajustes, níveis, e posso diminuir a cor delas. E vejam que elas vão ficando mais ou menos como eu quero. Ok. Pronto, o cabelo ficou mais interessante agora. Vou dar um pouquinho de maquiagem nessa boneca. Crio uma nova camada, sempre criando novas camadas, e vou botar make aqui. Coloco um pouco de rosé aqui. E vou escolher um pincel novo, que é o pincel. Clico aqui e vejo em pincéis básicos. Vocês vão achar uns pincéis esfumados, que são bem bons para fazer maquiagem. E aí eu venho aqui e coloco. Vazei demais aqui, venho com a borracha e apago. Aí eu vou colocar multiplicação. Ficou escuro demais. Venho em imagem, ajustes, níveis e clareio. Pronto. Vou fazer agora, aproveitar e colocar um pouco de batom. Diminuo aqui a cor. E vou colocar um pouco de batom e um pouco de... Tá demais, né? Vou deixar sem a sombra. Certo? Isso é a maquiagem do meu croquis. Para o croquis ficar mais interessante ainda, é legal vocês adicionarem alguns efeitos de luz e sombra nele. Como que vocês podem fazer? Como eu fiz as mechas, criando uma nova camada e adicionando mais tinta, mas eu não quero fazer isso. Posso fazer, começando pela pele, se vocês vierem nessa ferramenta superexposição e subexposição, vocês vão selecionar uma delas, vão escolher um pincel esfumado e vão aumentar, deixar a dureza dele intermediária e vão começar a passar em cima da... Ó, vejam que eu comecei a fazer isso na minha pele e ele começou a escurecer a minha pele, só que ele escureceu demais. Eu vou desfazer tudo isso que eu fiz. Eu posso vir aqui em histórico, janela, histórico, e vejam aqui que ele vai me dizendo tudo que eu fiz até agora. E eu fiz várias superexposições. Eu vou voltar até aqui. Pronto, acabou com todas as minhas superexposições. Eu vou voltar aqui na camada pele, vou escolher de novo a superexposição
e vou passar segurando o clique e vejam que ela vai escurecendo aos poucos esse meu croquis. Escureceu demais, eu posso voltar, 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 e é melhor fazer isso com o zoom. Essa é uma ferramenta que às vezes ela dá um atrasozinho, então tenham cuidado. E olha como fica já um efeito de luz e sombra. Vou colocar aqui, posso diminuir o tamanho dela para fazer a sombra. Opa, foi demais. E agora a sombra aqui dessa mão. A sombra do pé. E vejam que eu vou passar no pé e ele vai fazer só no pé. Por quê? Porque eu fiz uma camada só para a perna. Ele não vai pegar na roupa. Resolvi a sombra da minha pele, vou fazer a sombra do meu top. Ainda com a superexposição, venho aqui e coloco. Fiz demais, Ctrl Z. Para ajustar a superexposição, vocês podem vir aqui e diminuir isso, que aí ela vai fazer tons mais claros. Fiz demais, aqui não precisava. E eu também posso dar brilho com a subexposição. Então, de repente, eu quero colocar um brilho aqui no peito. Poderia colocar um pouco de brilho no rosto, um pouco de brilho no cabelo. Vamos colocar um pouco de brilho no cabelo. Então, eu vou vir aqui com a subexposição. Certo? Subexposição. Subexposição. Diminuo o tamanho dela. E vou em cabelo, base do cabelo. Opa, o que aconteceu aqui? Ordem de camadas. Command e pronto. Aconteceu. Base do cabelo. Não era para ter aberto isso. E vou dar um pouco de brilho aqui nesse cabelo. Ele chega inclusive ao branco se eu quiser, mas eu não quero tanto branco. Então eu vou desfazer aqui. Ele desfez inclusive o do top. Aqui. Eu posso diminuir isso. E fazer uma... Opa, tá no top. E fazer uma luz mais bonita. Imagina que a luz vai pegar aqui. Um pouquinho aqui. Um pouco aqui. O meu computador tá um pouquinho atrasado, mas tudo bem. E pronto, ficou um cabelo com alguma luz, uma luz até demais, eu diria, né? Se ficou demais, eu venho aqui e posso também adicionar sombra. E, de repente, ele fica mais escuro, tá? Para finalizar, eu vou fazer a sombra na calça. E aí eu posso fazer isso de maneira bem rápida, porque como é uma peça inteira, é importante que eu faça isso de uma maneira um pouco mais rápida. Então, eu seleciono a camada da calça, venho aqui com a superexposição, aumento o tamanho dela, né? E vou rapidamente passando aqui para dar o centro da calça. Aqui para fazer essa linha do meio eu posso utilizar uma menor, e aí eu puxo, né? Puxo uma menor aqui.
que ainda está bem pesado, então eu diminuo ainda mais, aumento. Se eu achei que ficou ruim, isso aqui ficou artificial, eu posso vir com o pincel e limpar isso. Seleciono a cor que eu quero, pego o pincel e dou uma limpada aqui nessa sombra. Utilizo um pincel mais esfumado e dou uma limpada aqui nessa sombra que eu fiz demais, tá? E aí eu suavizo ela. Acho que tá bom agora. Suavizo ela e ela fica... Acho que eu também vou suavizar um pouquinho aqui. Venho com o pincel, com conta-gotas. Pego um pouco aqui e pinto. Opa, aqui eu fiz errado. E pinto. Aqui. Pronto. Selecionando a cor que eu quero colocar e pintando. Outra coisa importante de vocês trabalharem com as camadas é que a partir do momento que vocês fizeram tudo em camadas, vocês podem mexer nas cores dessas camadas. Por exemplo, eu não gostei da minha pele, achei ela muito amarelada. Eu posso vir aqui em imagem, ajustes, matiz saturação e de repente deixar minha pele um pouco mais cinza, um pouco mais clara. Pronto. Um pouco mais roseada, se eu quiser. Dá ok aqui. Se eu não gostei da cor do top, eu posso dar imagem, ajustes, matiz, saturação e mudar a cor do meu top. Aqui em cima, em matiz, eu mudo a matiz da cor. Ficou bonito esse azul. Aqui em saturação, eu deixo ele mais sujo ou mais vibrante. E aqui em luminosidade, eu clareio ou eu escureço. E aí vocês têm resultados bem bacanas e ainda mantém o efeito de luz que vocês colocaram. Para salvar arquivo, arquivo, salvar como, e aí vocês vão salvar esse arquivo tanto em PSD quanto em JPEG. JPG ele vai comprimir todas essas camadas e PSD ele vai manter todas essas camadas separadas e editáveis. Espero que vocês tenham gostado e agora fica como exercício vocês executarem esse croquis e como uma atividade de treino e um exercício complementar, vocês tentarem colorir esse outro croquis que já tem alguns níveis de dificuldade maiores, como esses espaços em branco aqui e esses defeitinhos que vocês vão ter que ajustar. Essa é uma técnica bem simples de coloração de croquis, mas que ela pode auxiliar vocês bastante em terem resultados bem interessantes e rápidos para o desenho de moda, tá bem? Por hoje é isso, espero que vocês se divirtam e tenham bons resultados aí no exercício que vocês terão nesse momento, tá certo? Eu não acredito que não estava...